Então, pessoal, é com grande prazer, né? Foi com grande prazer que eu aceitei o convite da Wandra. Para a gente falar sobre funções executivas, a gente vai falar do ponto de vista da neuroeducação, né? Entender um pouco sobre a tal da teoria da complexidade que eu mencionei para vocês há pouco. A teoria da complexidade, na verdade, ela integra uma série de outros saberes. Primeiro, o que é o complexo? Complexo é diferente de difícil, é diferente de complicado. Nós temos aqui duas visões de ciência. Uma ciência até, até o século XIX, né, até Isaac Newton, que vários de nós já ouvimos falar, né, que era a ciência que dizia o seguinte: se você me der as condições iniciais de um acontecimento e todos os parâmetros envolvidos, eu consigo definir o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, um cometa, quando que ele vai passar por aqui, né? Quando que vai acontecer um eclipse. Esses eventos são difíceis, mas eles não são complexos. Porque o que seria um evento complexo? É um evento que, se você faz uma mudança pequena, uma mudança bem pequena, nos parâmetros iniciais, as mudanças que vão se suceder depois, você não consegue prever. Ele é imprevisível. Não que não tenha uma ordem, mas essa ordem ela não fica exposta, ela não tem como uma equação que vai me dar exatamente o que vai acontecer. Dentro da teoria dessa complexidade, vocês já devem ter ouvido falar sobre a teoria do caos. Alguns talvez viram em filmes, como o Efeito Borboleta e outros, sobre essa teoria do caos. Um sistema que é caótico, que é regido assim pelo caos, é um sistema que uma alteração, uma pequena alteração, pode causar um resultado imprevisível. Edward Lorenz, que era meteorologista, que foi quem trouxe a teoria do caos, ele estava prevendo o tempo e tentando prever o futuro. Um dia de antecedência, 2 dias de antecedência, uma semana de antecedência, como é que seria o clima, o tempo, né? Prever o tempo, se ia chover, se ia fazer sol. E uma vez ele estava refazendo umas contas e ele pegava o resultado de uma conta, botava no computador, aquele resultado ele já jogava em outra conta e dava um resultado, ele pegava aquele resultado e jogava em outra conta. Então você vai fazendo um ciclo. Pega o resultado e joga em outra. Pega o resultado e joga em outra. Num dado momento que ele estava fazendo uma análise regressiva, ele fez um arredondamento, mas lá pela milionésima casa decimal, tipo 1,45, fazendo a sequência, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele parou no 6, por exemplo, e ignorou o que estava depois. Bom, era um erro de 0,00000001, ou alguma coisa assim. E aí ele falou, isso aqui é muito pequeno, eu vou voltar tudo não, vou pegar só daqui. Só que quando isso foi rodando, aproveitando o resultado e fazendo novas contas, aproveitando o resultado, fazendo novas contas, lá no futuro prevê um tempo muito, mas muito, muito diferente. Muito diferente do que deveria ter. Deu muito errado. E aí ele fez o seguinte, falou, opa, peraí, para esse lance de previsão do tempo e eu vou estudar por que esse negócio deu tão diferente assim, se a diferençazinha que eu mexi foi tão pequena. Se a diferençazinha era tão pequena, por que o resultado deu uma diferença tão grande no clima? Um clima que era impossível acontecer lá naquele local. Né? Um tempo que era impossível acontecer naquele local. Então, a partir dali, veio aquela frase que foi usada para poder tentar explicar o que foi aquilo. Que é assim, ele disse, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um tufão lá no Texas. Um furacão lá no Texas. Já ouviram essa frase? Que fala o bater de asas de uma borboleta pode produzir um furacão lá. Ele estava dizendo que uma coisa tão insignificante quanto o bater de asas de uma borboleta, no caso dos números que ele colocou lá, que era uma diferença tão pequena, produziu uma mudança climática gigantesca lá na frente. Então isso é um sistema complexo. Uma coisinha bem pequena como bater de asas de uma borboleta pode produzir uma coisa assim fora do controle, que a gente não entende. Ou seja, resumindo a teoria da complexidade, ela diz que não existe determinismo. Eu não consigo determinar exatamente o que vai acontecer quando eu mexer uma coisinha. Eu não posso dizer, vai acontecer exatamente isso.
quando o sistema é complexo, quando o sistema é caótico. Num sistema linear, eu consigo. Por exemplo, eu trabalho por hora, exemplo, né? Se eu recebo R$ 150, R$ 150 por hora, se eu trabalhar 2 horas, eu recebo 300. Isso é um sistema linear, eu consigo prever exatamente. Se eu trabalhar 10 horas, eu recebo 1.500. Esse é um sistema linear, eu consigo prever, né? Agora, um sistema como o da previsão do tempo, que é esse exemplo do Edward Lorenz, ele é um sistema que não é linear, sistema não linear. Uma mudançazinha pequena nos parâmetros, na umidade do ar, na velocidade do vento, qualquer mudançazinha pequena pode ocasionar uma mudança muito grande nos resultados. E duas coisas interessantes da teoria da complexidade é que ela fala sobre o todo e as partes. Ela fala que o todo está nas partes. Então, quando você pega as partes de um sistema, você vê o sistema nelas. E quando você vê o sistema, você vê que as partes estão nele, é um no outro. Você não separa e fala, isso aqui é só isso, ou eu preciso somar isso aqui para dar... Não, o todo, o sistema todo está nas partes, e as partes estão no todo. Essas duas falas, elas vão nortear a neuroeducação, porque a gente está trabalhando com o cérebro. E o cérebro é um sistema complexo. O cérebro não é um sistema linear. A gente não garante que uma mudança num parâmetro vai ocasionar justamente, exatamente o que a gente quer. E essa questão do todo estar nas partes, e as partes estão no todo, a gente vai ver o seguinte, uma partezinha do todo. Já que nós queremos falar sobre a tríade as funções executivas, elas fazem parte de um todo, que é um conceito trazido pelo psicopedagogo e psicomotricista, neuropsicopedagogo, né, e psicomotricista, Vítor da Fonseca, lá de Portugal. Ele trouxe esse conceito de tríade neurofuncional da aprendizagem, dentro, ou que contém, né, as funções executivas. Então, para a gente entender as funções executivas, não vamos pegá-las desconectadas do todo. Vamos pegá-la e enxergar ela no todo e o todo nela, dentro desse nosso recorte. A tríade neurofuncional ela é composta por 3 funções, três grupos de funções, né? 2 das quais já eram conhecidas da psicologia, e uma que o Vítor da Fonseca trouxe, e eu vou mostrar para vocês de onde. Essas 3 funções, elas são as funções executivas, as funções cognitivas e as funções conativas. O que é cada uma dessas? As funções cognitivas, elas estão relacionadas, elas são funções superiores, vamos chamar assim, funções complexas, no sentido de funções mentais superiores, né? E as funções cognitivas, elas não estão localizadas em um local específico, como a conativa e a executiva. Ela tá distribuída ao longo do cérebro, né? E dela faz parte principalmente a atenção, a linguagem e a memória. Essa memória é memória de longo prazo. A gente vai trabalhar com essa divisão. A gente não vai pegar, por enquanto, memória semântica, memória declarativa, memória implícita. Não vamos pegar memória, só 2 grupos, memória de longo e de curto prazo. É a memória de longo prazo e a memória de trabalho. Nesse caso, a memória de longo prazo. Então, nas funções cognitivas, nós trabalhamos a atenção, a linguagem e a memória. Claro que elas vão estar integradas dentro de outras funções. Vão trabalhar junto com elas. Só para a gente saber da junção delas. Bom, nas funções conativas, aí o Fonseca ele pegou lá de Spinoza. Esse conceito ele trouxe para criar essas funções conativas. E não é quando eu falo de Spinoza, não é de Tokuhama Spinoza, neurocientista, não. É do filósofo mesmo, Spinoza, lá atrás, que fala sobre o conatus. Ele traz a ideia do conatus como uma essência, algo do próprio ser, e ele traduz a importância disso na potência de agir. Inclusive, ele fala sobre o que é você ter a felicidade, e a gente precisa de considerar isso quando a gente está realizando uma atividade ou propondo uma atividade. O que é ser feliz? O que é ter ali a felicidade? Para ele, a felicidade é um estado superior do próprio ser. Então, você ganha potência e sobe para um estágio superior. Então, quando você chega aqui, por exemplo, nesse grupo maravilhoso, que vocês já têm essa cumplicidade, essa amizade, então, dependendo do seu dia, às vezes seu dia foi cansativo,
Às vezes seu dia foi puxado, uma série de coisas deram erradas. Quando chega aqui, a Wandra começa a envolver todo mundo, começa a mexer com um, mexer com o outro, e aí você fala com a sua amiga, fala com o seu amigo, e aí de repente um fala uma coisa, fala outra, e você começa a se sentir bem. Você começa a se sentir, como a gente diz, para cima. De acordo com Spinoza, você acabou de ganhar potência, e ao ganhar potência você foi elevado por um estágio acima, um estágio superior do seu próprio ser, e ele chama isso de felicidade. E ele traz isso dentro do conatos também, que é aquela questão de você, algo seu, que toca você, na sua emoção. Então, para as funções conativas que estão localizadas no sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, né, no nosso sistema límbico ali a gente tem duas divisões que são fantásticas ali, que é a parte da questão das emoções, que pode ser representada pela amígdala, né, e a parte da aprendizagem, que pode ser representada pelo hipocampo, com a formação de memória. Então, no sistema límbico, que é reconhecidamente a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções, estão ali tanto as emoções quanto a aprendizagem no mesmo núcleo, no mesmo sistema, que é onde as funções conativas estão. Isso mostra para nós que toda aprendizagem ela é via emocional, ela é via emoção. Para bem e para mal. Às vezes nós aprendemos a não confiar nas pessoas porque nós passamos uma decepção muito grande, e isso foi lá no nosso sistema límbico, aquilo acarretou algumas sensações, algumas emoções que nós experimentamos, e nós aprendemos também a não confiar nas pessoas, aprendemos a não fazer determinadas coisas, ou a fazer outras coisas. Da mesma maneira, dentro de uma sala de aula, independente se é um aluno neurotípico ou se é um aluno neuroatípico, a via emocional é a via mais assertiva para a gente conseguir produzir uma aprendizagem. O envolvimento emocional é muito grande, ele é muito poderoso, é muito potente. E aí nós temos essas três perguntas, ou essas três componentes aí, que são o componente de valor, de expectativa e o componente afetivo, que estão dentro das funções executivas. No componente de valor, ele vai dizer assim, por exemplo, por que eu faço a tarefa? Né? Por que eu faço essa tarefa? É querer saber o motivo. Então, muitas vezes, dentro da sala de aula, um aluno ele pergunta assim, para que é isso? E a gente não sabe responder, ou acha que não é interessante ou não é importante responder. Por quê? Porque às vezes a gente se baseia em como a gente estudava. E quando eu estudava, pelo menos lá em Turmalina, no interior de Minas, quando eu estudava, a gente não tinha que perguntar por que a gente estava aprendendo aquelas coisas. A gente tinha que aprender aquilo e acabou. Éramos uma geração, aquela geração ela foi marcada por um tipo, uma configuração de vida em que, por exemplo, uma configuração de sociedade em que, por exemplo, o pai ficava, isso eu estou falando de 99%, quase 100% das casas que eu conhecia. O pai saía para trabalhar, para buscar o sustento para casa, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, o pai e a mãe eram quase que inacessíveis em relação a assuntos que não fossem assuntos ali do trato mesmo da gente com eles. Assuntos pessoais a gente praticamente não falava com eles. Então a gente não aprendeu a questionar. E era ruim questionar. Uma pessoa questionadora, um adolescente, uma criança questionadora, é uma criança problemática, rebelde. Então a gente cresceu dentro daquilo. Quando chega na escola, a mesma coisa se traduzia na escola. A gente não questionava. Bom, alguns questionavam. Eu acredito que, pelo que eu conheço da Wandra, a Wandra, assim como eu, era alguns que questionavam. E volta e meia eu estava na sala da coordenação, na sala da diretoria, que a gente falava. Por quê? Porque questionava. Não era comum questionar. Às vezes alguns colegas até viam algumas coisas e falavam, puxa vida, olha, aqui está dizendo que a chamada vai terminar em 10 minutos, Wandra. Não se preocupe, porque ela termina e a gente recomeça. Eu mando outro link. Ok, show de bola. Então, assim, a gente não era acostumado a reclamar. Eu fui parar na secretaria uma vez porque a professora levou um quadro de Dom Pedro, quadro da Independência,
botou na sala, e legal, ficou bonito aquilo e tal. Mas para mim não fez muito sentido, e eu, claro, assim, não foi intencional, mas eu ainda até hoje ainda tenho essas coisas. Às vezes dá uma crise de riso e é incontrolável, assim, não é maldade, é só porque eu não consigo controlar. E nem foi alto, nem foi muito alto. Mas eu comecei a rir e ela, né, falou assim, olha, Alex, você não quer falar pra gente por que você tá rindo, não? Porque de repente a gente ri também, a gente está querendo, né? Olha só que bom que você tá rindo, vamos falar pra gente. Aí eu falei, desculpa, não era. Ela falou, não, que isso, fala pra gente, fala o que você está rindo. Aí eu perguntei pra ela, então eu falei assim, então você está dizendo que esse playboy aí que está em cima desse cavalo, ele sozinho enfrentou aquele exército inteiro e ainda falou assim, ou vocês dão independência para esse povo, então nós vamos sair todo mundo aqui no braço e nós vamos matar todo mundo aqui. Sozinho? Ela falou, é. Aí eu falei, isso para mim não faz sentido. Aí ela falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou formada, tenho faculdade, e naquela época a pessoa ter faculdade era quase um doutor. Se eu tenho faculdade, quem escreveu esse livro é mais do que eu, ele tem faculdade, ele tem mestrado, ele tem doutorado. E você está dizendo que não concorda com a gente. Quem é você? Aí eu falei, olha, eu sou porcaria nenhuma. Mas é um porcaria nenhuma que não acredita nisso aí que a senhora falou, nem no doutor que escreveu isso aí, não. Aí, secretaria. Mas porque a gente não tinha espaço para poder questionar. Então, essa pergunta, por que eu estou fazendo essa tarefa, ela não cabia naquela época. Hoje, qualquer criança, ele questiona e pergunta. E você não responde não para você ver. Hoje é o contrário, a gente precisa responder, porque a gente quer desenvolver outras habilidades neles. E não a habilidade de obediência e subserviência apenas. Ficar baixando a cabeça para tudo. A componente de expectativa é, o que eu faço com essa tarefa? Tá, eu entendi, isso aqui é para isso, mas o que eu faço com ela? E a componente afetiva é como é que eu me sinto ao fazer essa tarefa. Isso para as funções conativas, ela é muito necessário. Você tem ideia? O que eu faço ou por que eu faço isso aqui? Vocês já ouviram falar, às vezes, eu acredito que já tenham ouvido falar, pessoa reclamando de matemática, de língua portuguesa, alguma coisa. Para que eu estudo isso? Isso não serve para nada. Aí o aluno fala, por que eu estou estudando Bhaskara? Bhaskara não serve para nada. E, de fato, Bhaskara, para ele, ali, utilidade prática, não vai servir para nada. Mas como que a gente responde isso? Uma vez, quando os alunos me perguntam e falam exatamente sobre Bhaskara, eu falo assim, talvez você esteja certo. Alguém aqui faz musculação? Aí alguns falam, eu faço. Aí fala, você faz aquele exercício chamado rosca direta, que você pega um halter e fica fazendo esse movimento aqui com o halter 10 vezes, 1, 2, ele fala, faço. Eu falo assim, então você está perdendo seu tempo, porque quando na sua vida você vai parar na rua ou em algum lugar, pegar 2 halteres daquele e ficar fazendo esse movimento aqui com ele? Você não vai fazer isso nunca na sua vida, então para que você faz isso? Aí eles dizem assim, não, mas isso aí eu não vou fazer, mas isso vai beneficiar o meu corpo. Eu falei, então eu vou te explicar por que você faz. Porque, embora você não vá ficar repetindo esse movimento, mas esse movimento fortalece a musculatura do seu corpo para outros movimentos que você vai fazer, e esses sim são necessários. Pegar seu irmãozinho no colo, pegar uma caixa de alguma coisa. Ele, pois é, eu falei assim, então, da mesma maneira, quando você estuda Bhaskara e outras coisas, você não vê uma utilidade prática, você não vai ficar repetindo isso, mas ele está exercitando o seu cérebro, fazendo a musculação no seu cérebro, para que ele se fortaleça e resolva outros tipos de problemas depois. Você não vai ter que usar Bhaskara, você vai usar o benefício que Bhaskara vai dar para o seu cérebro, para resolver outros tipos de problema depois. Então, quando ele entende o porquê que ele está fazendo aquilo, ele desarma. E aí, muitas vezes, ele não está entendendo, a criança ou o adolescente não está entendendo, porque não viu significado naquilo. Não importa se ele tem um transtorno, se ele tem uma síndrome, até um certo nível, muitas vezes é isso. Ele pode ter um TDAH, ele pode ter qualquer outro transtorno ou síndrome dentro de uma certa margem, que não comprometa o cognitivo dele a ponto de realmente ele não conseguir acompanhar, mas muitas vezes ele esconde atrás disso, não o aluno intencionalmente, mas o sintoma mascara por um outro sintoma, por ser TDAH, por ser disléxico, por ser... Às vezes fica mascarado atrás daquilo e a gente fala, ele não entendeu porque ele é disléxico, porque ele é TDAH, porque ele é autista, porque não sei o quê. E muitas vezes a gente precisa isolar as variáveis e entender que ele não conseguiu entender porque ele não viu sentido naquilo. E os que são neurotípicos também. Eles vão ter essa
essa pegada também. E dentro das funções conativas, deixa eu ver, aqui tem 5, eu consigo concluir essa parte aqui. Dentro das funções conativas, ele tem o seguinte, para ele se sentir bem fazendo a atividade, por que a gente está falando das conativas? Vocês vão entender, vocês já sabem, né, sobre a executiva, mas ela vai orquestrar, mas ela orquestra as outras. Então a gente precisa entendê-las. Dentro das funções conativas, eu penso também no chamado estado de flow, que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, um croata, trouxe, né, essa ideia. O que é o estado de flow? É aquele momento, o flow é fluxo, né? É aquele momento que a atividade ela desenvolve, ela desenrola e você não percebe o tempo passar. Sabe quando você está envolvido ou envolvida e o tempo vai passando e você não percebe? Aquelas tardes que você jogava banco imobiliário com sua família, com seus amigos, que você, quando você olhava, já estava escuro lá fora, que você jogava War, que você conversava, que você e tal. Quando você percebia, já tinha passado muito tempo e você nem tinha prestado atenção, se dado conta que aquele tempo passou tão rápido. É porque você estava no estado de flow. O estado de flow eu defino como isso, é uma atemporalidade. É uma coisa que envolve tanto que você perde a noção do tempo e do espaço. E o estado de fluxo aqui, o estado do flow, você consegue percebê-lo, vou colocar um apontador aqui, ó. Você consegue perceber esse estado de flow quando, olha só, desafios e habilidades. De novo, gente, não importa se o aluno é neurotípico ou neuroatípico. Eu preciso saber se eu estou dando aula para ele ou se eu estou recebendo lá no meu espaço para poder estimular alguma coisa. Eu preciso saber rastrear as habilidades dele e propor desafios. Agora, se esses desafios, se a habilidade dele for baixa e o desafio também for baixo, eu posso gerar um nível de apatia, um estado de apatia nele. Agora, se a habilidade é baixa e eu aumento, se o desafio, né, é baixo e ele tem um pouco mais de habilidade, as habilidades dele são maiores do que os desafios, ele vai ficar em tédio. Ah, esse negócio não tá legal e tal. Agora, se a habilidade dele é muito maior do que o desafio, ele vai ficar nesse estado de relaxamento. Aqui nada acontece. Aqui ele tá tranquilo, tá de boa, deixa o pessoal quebrar a cabeça, eu já entendi como é que é isso. Eu não estou nem tedioso, eu vou fazer outra coisa. É nesse momento que o aluno, a gente fala assim, nossa, fulano é hiperativo. Muitas vezes ele não é hiperativo, só está chato. Porque ele já entendeu aquilo, a habilidade dele está bem acima do desafio. Eu preciso observar isso e propor um desafio um pouco maior para ele. Porque esse mesmo aluno que está relaxado, quando eu aumento o desafio, olha aqui, ele já fica sob o controle aqui, ó. Ainda não está no flow, ainda não está no fluxo, mas ele já está mais atento do que aqui, está mais confiante, né? E se eu aumentar mais ainda o desafio, eu pego uma pessoa que tem habilidade e proponho o desafio no nível da habilidade dela, ele fica focado, fica feliz, aí ele fica no fluxo, ele vai fazendo. Então, muitas vezes, o desafio é grande e a habilidade é pequena. Olha onde é que vai dar lá em cima, ansiedade. Época de prova, o aluno estudou, mas viu que não estudou o suficiente. Então, o que vai acontecer? Na época de prova, ele vai, em época de prova, ele vai se sentir ansioso. Ansiedade, porque é um desafio maior do que a minha habilidade. Então, ele começa a dar crise, começa a chorar, começa a tremer, suar as mãos, começa a mudar o humor, porque ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Porque a habilidade dele é pequena e o desafio é grande. A prova exige mais dele do que ele consegue, né? Mas aí, se a gente aumenta um pouco a habilidade dele, ele vai ficar num estado de excitação, alerta, focado. Ele vai ver o tempo passar, ele ainda não está no fluxo, mas ele está percebendo que dá para poder prosseguir. Ele está num estado de excitação. E aí, se nós aumentamos mais a habilidade dele, ele entra no estado de fluxo. Para eu continuar fazendo a atividade, para aula, para estimulação lá na sua clínica, no seu espaço, para aula lá no atendimento do AEE, né, da educação especializada e tal,
para ela fluir, é necessário que o aluno, que a criança, esteja no estado de fluxo, no estado de flow. E aí a gente tem que equilibrar desafios e habilidades. Sim, para grande parte da turma, a gente pode jogar numa média. Mas, às vezes, a gente consegue recuperar aquele aluno, aquela criança, que tecnicamente é chamado de problemático, porque não presta atenção, porque não sei o quê. Muitas vezes é uma questão de equilibrar desafios e habilidades, né? E aí, dentro das funções executivas, a gente consegue que ele se interesse, que ele veja valor em fazer aquilo. E aí, as queridinhas, as nossas funções executivas, que são o terceiro conjunto de funções da tríade neurofuncional que Fonseca traz para nós. Essas funções executivas, elas acontecem, né, no córtex pré-frontal. E aí está o nosso primeiro problema. O córtex pré-frontal, ele fica plenamente amadurecido a partir dos 20, 21 anos de idade. Então, os adolescentes e as crianças, que nós estamos trabalhando com eles, né, eles ainda não têm um córtex pré-frontal onde estão ali as funções executivas, né, amadurecidos. Isso também não é desculpa para que a gente deixe as coisas acontecerem e fale, eles não estão ainda não estão amadurecidos e estão tudo bem. Não, a gente tem que entender isso e estimular, porque com o estímulo adequado, na idade certa, ou mesmo um pouco antes, ele vai ter esse amadurecimento. O que tem aqui nas funções executivas? Dependendo do referencial do autor que você vai pegar, você vai ver coisas diferentes. Mas o grosso, o que todo mundo concorda, da literatura, são planejamento, capacidade de planejar. Então, o planejamento, não é que ele é versus, mas o planejamento, ele complementa a emoção. Então a gente planeja para fazer algo ou a gente faz sem planejar. A galera do marketing sabe muito bem explorar isso, sobretudo o marketing digital. Você utiliza uma copywriting bem feita, você utiliza termos de persuasão, você utiliza imagens, cores, eles chamam de gatilhos mentais, que te leva a consumir, a adquirir um produto sem um planejamento prévio, mas agindo pela emoção. Então, grande parte das compras que nós fazemos, ela é pela emoção e não passa pelo planejamento. Nas funções executivas, a gente tem esse planejamento. Exigir isso de uma criança ou de um adolescente é complicado, a gente precisa trabalhar isso com eles. A gente precisa desenvolver atividades que os levem ou que os ajudemos, né, a planejar as ações futuras. O futuro para eles também é um problema, essa questão do tempo, né, de pouco tempo, de muito tempo. Isso vai dar um bugzinho neles lá. Controle inibitório. O danado do controle inibitório. O controle inibitório é aquilo que impede que a gente vire a mão na lata de alguém quando a gente sente muito desejo de fazer isso. Quando você ouve determinadas coisas, quando você está no trânsito e presencia algo e tal, quando você percebe, é como se você tivesse... Tem uns filmes que são assim, uma pessoa fala, o chefe vai falando na cabeça, de repente a pessoa voa no chefe e começa a espancar o chefe, vai batendo, aí daqui a pouco ele acorda assim, ele estava pensando. Já viu esse tipo de filme? Aí a câmera volta para ele, né? Aí ele estava pensando, o chefe ainda falando. Aquilo que impede ele de fazer aquilo e fica só no campo do pensamento é o controle inibitório. E embora eles também não tenham ele totalmente desenvolvido, claro, isso vai dos estímulos que ele recebe em casa, na família, né? A gente pode e precisa, deve, estimular esse controle inibitório. A gente fala muito sobre educação socioemocional, né? E a educação socioemocional, ela vai passar não só pelas emoções, ela passa pelo racional também, ela passa pelas funções executivas. Só que o que nós estamos vendo hoje são pessoas dando aula sobre como explicar o socioemocional para as crianças. Mas uma educação socioemocional não é uma aula de socioemocional. O ideal é a vivência. Então a gente tem que preparar atividades que permita que manifeste as emoções. E aí a gente ajuda os estudantes a reconhecerem aquelas emoções, a nomear aquelas emoções e a lidar com aquelas emoções. E a gente tem que estar preparado para isso. Um trabalho em grupo, um coleguinha vai ficar com vontade de bater no outro coleguinha, vai ficar com raiva, vai ficar com ira, vai ficar irado. E aí a gente para aquele momento,
reconhece aquilo, nomeia aquilo e vão trabalhar as consequências de fazer o que você está querendo fazer. Ou seja, trabalhando, estimulando o controle inibitório, mesmo que o cérebro ainda, o córtex pré-frontal não esteja 100% amadurecido. Né? Tomada de decisões, flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva tem muito a ver com a criatividade que está lá em cima. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que nós temos, ou a habilidade que nós temos, para fazer algo de outra maneira. Então a gente planejou tudo, a gente veio aqui para o nosso planejamento, planejou tudo que fazer. Na hora que a gente foi fazer, alguma coisa deu errada. Aí a gente tem que usar a flexibilidade cognitiva. Um exemplo bem, até um pouco tosco, mas dá para entender um pouco, né? Que é, você planeja o que você vai cozinhar. Hoje em casa eu vou chegar e vou fazer isso, isso e isso. Para fazer esse prato que você quer, você precisa dos ingredientes. E aí você tem o plano, vou fazer isso. Mas quando você chega lá, não tem massa de tomate. Ou não tem, sei lá, macarrão. E aí você não vai ficar sem jantar. Você vai utilizar a sua flexibilidade cognitiva para contornar esse problema, que é um desafio, e vai fazer a sua janta. Né? Se você não tiver uma flexibilidade cognitiva, você vai ficar sem comer. Nós vemos isso de forma muito acentuada em grande parte, vou falar grande parte porque não são todos iguais, né? Em grande parte dos autistas, dependendo do grau deles. Então, se a coisa não estiver do jeito que ele planejou, ele desregula e aí ele precisa de fazer autorregulação. Às vezes grita, às vezes se bate, às vezes faz um movimento pendular, né? Então, só que é um extremo, entre aspas. Mas nós, se nós não treinarmos, nós também vamos ter o mesmo problema. A sua filha, seu filho fala, mãe, não tem macarrão. Aí ele não sabe o que fazer. Aí você, não, minha filha, faz outra coisa. Né, e vamos fazer alguma outra coisa. Memória operacional. Essa memória operacional, que está ali no córtex pré-frontal, na verdade, ela não fica sediada nele, ela fica ricocheteando nele até sair, que é a memória de curto prazo que eu falei. Essa memória ela é importante para a entrada de informação, para dali ir para a memória de longo prazo. Então, a memória operacional tem que estar boa, e ela está nas funções executivas. Né? As funções executivas, se você tem uma disfunção executiva, você pode ter mais de um desses com um certo problema. Por exemplo, a memória operacional. Muitas vezes, o aluno está prestando atenção e você acabou de falar uma coisa e ele pede para você repetir. Desculpa, eu não entendi. O que é? Bom, tem uma série de coisas envolvidas aí. Uma delas pode ser a atenção. Ele pode estar com uma disfunção atencional. E aí, se ele não estava atento, ele não forma memória. Então, ele não vai saber o que falou, o que você falou. Pode ser que ele não tenha uma disfunção. Pode ser que a atenção dele está boa, mas o foco atencional não estava em você naquele momento. Ele estava olhando para você, mas o foco atencional dele estava em outra coisa. E aí, ele vai parecer com aquele que tem a disfunção atencional. Então, eu preciso trabalhar o foco atencional com esse aluno, com essa criança. Pode ser que o foco atencional dele estava em você, ele não tem uma disfunção atencional, mas ele tem uma disfunção cognitiva lá na memória operacional. Então, quando ele vai ler, por exemplo, quando ele está na segunda linha, ele já esqueceu o que está na primeira. Quando ele está na terceira linha, já esqueceu o que está na segunda. Porque na memória dele, a memória operacional dele não está mantendo por segundos a informação. Então você imagina, você vai ensinar alguma coisa para essa criança. Se a gente não identificar isso e a gente não trabalhar, estimular isso, então se é um professor, e é um professor que é um professor neuroeducador, é um professor neuropedagogo, neuropsicopedagogo, ele vai identificar e com as próprias atividades do conteúdo dele, ele consegue estimular. Eu faço muito isso na minha sala de aula. Com a matéria de física, eu faço estimulação de funções executivas, de memória operacional, de planejamento, de controle inibitório, de tomada de decisões, de criatividade, de categorização, né, de atenção. Eu faço essas estimulações com o conteúdo, sem sair do conteúdo. Então, se é um professor que tem esse conhecimento, ele pode usar isso. Mas, se o professor percebe que ele não está conseguindo ali junto com a turma, ele vai precisar saber a quem encaminhar isso.
E aí o professor vai caminhar para um neuroeducador, para um psicopedagogo, para um neuropsicopedagogo. Esses são os primeiros, deveriam ser os primeiros a receberem, porque é deles que vai sair a indicação para fono, para neurologista, para qualquer outra especialidade médica. Porque, às vezes, quando o professor manda o aluno para o psicólogo, ele precisaria ir para fono, às vezes. Ou o professor encaminha lá para o neuro, e muitas vezes, vocês sabem disso, a nossa medicina hoje ela é uma medicina muito... É uma medicina paliativa, ela remedia as coisas. Ela vai medicalizar muito. Pô, a gente é um dos maiores, se não o maior, consumidor de Ritalina. Então, assim, tem muito aluno que está tomando determinados fármacos para problemas, para questões que seriam resolvidas com estimulações de funções executivas, com estimulações de funções cognitivas, né? Ele estaria, ou com uma mudança, porque a escola, o que a escola, a escola preocupa? A escola, ela não se preocupa, infelizmente, não sei se vocês vão concordar, ou mesmo se vão entender ou aceitar de bom grado eu dizer isso, mas a escola, ela não se preocupa com a aprendizagem, ela se preocupa com o ensino. Ela é uma instituição de ensino, não de aprendizagem. Quando você vai dar aula, você faz um plano de ensino, não de aprendizagem. O material é um material de ensino, não de aprendizagem. O sistema é um sistema de ensino, não de aprendizagem. Registrar na pauta que o conteúdo foi dado resguarda o professor e a escola, caso o aluno não aprenda. Se o aluno não aprendeu, não tem problema, porque nós demos a matéria. Então o problema não é nosso, o problema é nele. Então, quando a gente foca no ensino, a gente está trazendo a didática. Aposto que todos nós que fizemos licenciatura, pedagogia e tal, a gente teve aula de didática, mas a gente não teve aula de matética. A didática e a matética, elas se complementam do seguinte sentido. Poeticamente falando, podemos dizer que a didática é a arte, o estudo da arte de ensinar. A matética é o estudo da arte de aprender. Mas a gente não ouve falar disso. A gente ouve falar de como ensinar, como preparar a aula, como fazer metodologia, como fazer só focado no ensino, né? Então, a gente precisa olhar ver com outros olhos. Tem mudanças que estão sendo feitas aí, e eu confesso que tenho várias ressalvas dessas mudanças, mas eu estou mais otimista do que pessimista, porque mudar é necessário. Se mudar e não ficar muito bom, pelo menos é um ruim diferente. Porque o ruim que está aí é o ruim que eu peguei quando eu estudei e que meus pais estudaram também. Chega desse ruim. Vamos mudar para outro ruim para ver se pelo menos a gente tem um estímulo, né? Momento de desabafo, acabou, tal, desculpa. Então, as funções executivas, qual que seria o prejuízo, né, da gente não ter essas funções executivas? Eu estava esperando um fora Bolsonaro no final. Eu engoli ele com esse gole d'água que eu dei aqui, porque eu não conheço geral, eu fiquei com medo de falar e saiu um monte de gente de uma vez aqui. Mas deixa quieto. Gostei, Vandra. Vandra é demais, Vandra é demais. E aí, quando a gente fala da parte no todo, a gente vem agora para a BNCC. As 10 competências gerais da base. Será que a gente consegue ver as funções executivas dentro de algumas dessas competências? Será que a gente consegue ver alguma função cognitiva? Olha só se a gente consegue ver a importância disso. Aqui tem conhecimento. O conhecimento como um todo aqui, ele pode ser colocado dentro das funções cognitivas. Olha só, pensamento científico, pensamento crítico e criativo. Ora, aqui, opa. Tá, deixa eu tirar esse... Está piscando para vocês aí também? Tá, agora foi. O pensamento científico, crítico e criativo... Deixa eu tirar esse negócio que eu acho que é ele que está fazendo piscar. Ó, a gente tem aqui criatividade, planejamento. Olha, criatividade e planejamento, a gente pode colocar... E categorização, aqui embaixo, a gente pode colocar dentro do pensamento científico, crítico e criativo. Porque a ciência ela trabalha com categorizações, ela trabalha com pensamento racional, pensamento crítico e criativo. Resolver um problema
que ninguém conseguiu resolver, muitas vezes é pensar de forma criativa. Isso aconteceu com Galileu quando foi analisar o que Aristóteles tinha falado. Isso aconteceu com Einstein quando foi resolver o problema, os problemas que já existiam na mecânica antes dele. Então, criatividade é um traço da ciência. Bom, senso estético, a gente pode ver comunicação. Olha só, comunicação, ela vai trazer aqui, ó, muitas vezes o planejamento, controle inibitório. Gente, tem uma colega que falou que é vendedora, trabalha com vendas e ela está indo abrir um espaço para ela. Vendas é comunicação, assim, de cabo a rabo. E comunicação, principalmente em vendas, é controle inibitório. Quantas vezes você tem vontade de falar com a pessoa assim, então não compra não, vai embora. Quantas vezes você não tem vontade de dar o grito com a pessoa, falar assim, me larga, então não quero, eu que não quero vender para você. Eu falo, por isso eu não posso vender. A venda não pode vender. Eu não posso. Não pode vender, entendeu? Então, o que vai fazer com que a pessoa segure e tal? É o controle inibitório. Então, nós temos isso na comunicação. Argumentação. Na argumentação, muitas vezes, nós vamos ter aqui o planejamento, criatividade para buscar argumentos, né? Até mesmo a tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. A pessoa colocou um contra-argumento. Você não pode ir por aquele caminho mais, ela te fechou naquele caminho. Então você vai argumentar de uma outra maneira. Então as funções executivas, elas podem ser vistas aqui, muitas delas, na base, na BNCC. A estimulação, a gente pode usar isso para a gente vender o nosso peixe. A estimulação das funções executivas, ela vai preparar o cérebro do aluno, e o aluno como um todo, né, o ser como um todo, para desenvolver as competências gerais da base, as competências gerais da BNCC. Então, quando você recebe lá no seu espaço um aluno, uma aluna, tal, para fazer estimulação de funções executivas, você também está trabalhando o que é necessário para que ele desenvolva as competências da base. Porque não adianta a gente chegar e meter tijolo para levantar uma parede se o fundamento não está bem feito. Não adianta querer trabalhar comunicação, por exemplo, se a pessoa não tem controle inibitório. Como é que você vai trabalhar a comunicação? Porque ela vai começar a sair aos gritos com o coleguinha, vai começar a brigar e a gente fala, poxa, esse negócio de BNCC não dá certo. É porque não enxergou a ciência por trás, a neurociência por trás disso, a neuroeducação por trás dessa BNCC. Né? E por aí vai. A gente pode pegar cada um desses, mas não é o caso aqui assim. Né? Então, uma boa estimulação para as funções executivas é a gamificação. Games e gamificação, que pode ser utilizado tanto por professores dentro da sala de aula, como por professores especializados na educação inclusiva, educação especializada, que recebem os alunos, quanto por neuropedagogos, neuropsicopedagogos que vão fazer estimulação, utilizar não apenas os jogos, mas a gamificação, né? Quanto nas vendas, quanto no hospital, em qualquer lugar que você precisa trabalhar com aprendizagem, seja de conceitos, ou de comportamentos, ou de procedimentos, a gente precisa de funções executivas. E uma maneira de estimular funções executivas é por meio dos jogos, dos games e da gamificação. Na gamificação e nos games, de forma geral, você vai ter controle inibitório. Nossa, nem falar. É a sua vez, não é a sua vez de jogar, você tem a carta do Uno na mão, mas não é a sua vez. Você tem que esperar a sua vez. Aí, é a sua vez, tá antes de você, o seu colega joga 2 daquelas cartas benditas de mais 4. Vocês já passaram por isso, né? Bota mais 4, você tem que comprar 8 cartas. Você olha para ele, dá vontade de acabar a amizade ali, naquela hora. Você estava com uma cartinha na mão só. Você falou Uno, ia ganhar. Ele já botou, você pegou mais 8, você está com 9 cartas. Então, banco imobiliário. O banco imobiliário quase dá divórcio. Porque o marido jogando a mulher e tal, o marido quebra a mulher quebra o marido, compra tudo dele, deixa na dívida devendo, e a pessoa fica uma vida inteira para poder pagar a dívida do banco imobiliário. Ali entra o controle inibitório. Eu estou vendo uma jogada que é para eu colocá-la ali. Nossa, eu estou com a carta, eu estou com a pedra certinha para colocar. Mas aí vem alguém, por exemplo, no dominó, e jogou e fechou.
o local que eu ia botar aquela pedra. Flexibilidade cognitiva. Agora eu preciso arrumar outra jogada para eu poder fazer lá. Então, em jogos, games e gamificação, você tem praticamente todas as funções executivas que você pode estimular. E o mais, você entra naquela questão do flow, do fluxo. O jogo, se você pegar o jogo dentro, né, que tem desafios dentro da habilidade daquelas pessoas ou daquela pessoa, ele vai entrar no fluxo, ele não vai perceber que que você está estimulando essas funções dele. Ele vai, o tempo vai passar, e quando você falar assim, acabou o nosso tempo, ele vai achar ruim. Falar, o quê? Já? Não deu a hora ainda. Por quê? Porque ele estava no fluxo, ele estava no estado de flow. E no estado de flow, você desarma o cérebro, baixa a guarda e você consegue ter melhores resultados. Então, estimulação por meio de games e gamificações é uma excelente maneira para poder a gente levar isso adiante, independente se você é um professor ou professora que está em sala, se é professora de educação especializada, se atende no seu espaço, se é vendedor ou vendedora. Usando a criatividade, você consegue colocar a gamificação e estimular as funções executivas para promover, né, aquela aprendizagem que você acha que tem que, né, que você sabe que tem que ter, né? E encerro por aqui. Peço desculpas se falei muito, mas a Wandra, quando me convidou, ela sabia que eu falava demais, então isso aí é problema dela. E eu agradeço, né? Agradeço por essa oportunidade dessa troca, eu adoro fazer isso. E vocês não falam muito por enquanto, mas eu vou falar, eu estou vendo que vão falar. Mas eu gostei muito dessa interação nossa aqui. Agora façam perguntas, objeções, me xinguem, façam o que vocês quiserem fazer, porque a gente gosta disso. Muito obrigado.